Bom dia, caros alunos. Eu estou enviando aqui uma revisão a respeito de vetores, porque ontem foi solicitado pela Carol e como já era um pouco tarde, não deu para mandar ontem. Eu espero que não vão reclamar, porque estou mandando dia de domingo. Eu sei que não é dia de aula, mas eu estou mandando uma revisão para os que ainda estão mandando as atividades, tá bom? Espero que com essa explicação vocês consigam resolver a atividade. Lembrem-se que nós temos aula até terça-feira. Como já foi dito pela direção, tem um feriado segunda, então vocês mandam a atividade até terça-feira, tá bom? Espero que todos estejam bem e vamos ver aqui algum detalhe a respeito de vetor, pois alguns estão com dificuldade, tá bom? Tá bom? Então, primeiro, vamos começar definindo vetor. O que é um vetor, gente? Um vetor é um símbolo matemático que tem três elementos que não podem se afastar um do outro. Então, o vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Isto é muito usado na física vetorial, que nós vamos ver ainda mais aprofundado lá na frente, tá? Então, o vetor, ele tem três elementos básicos: módulo, direção e sentido. Eu coloquei aqui as figurazinhas, quando que é módulo. O módulo é um número, pode ser 2, 3, 10, pode vir em unidade, centímetro, metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, tem que ter o número, isso é módulo. A direção pode estar na horizontal, pode estar na vertical, ou pode estar em forma de diagonal. Então, observe essas figurazinhas aqui, ó. Dê uma lida, preste bem atenção que vai dar para entender. Tá bom? Agora, o sentido. Professor, direção é a mesma coisa que sentido. Não, tem diferença. O sentido é quando ele vai de um ponto a outro, ou seja, de onde ele parte é chamado de origem, representado pela letra O. E onde ele chega é a extremidade. Um exemplo prático que vocês usam todo dia quando vão para o colégio. Vocês saem de casa e vão até ao colégio. Então, vocês saem da origem, que é a casa, e chegam na extremidade, que é o colégio. Vocês estão indo do sentido positivo para o negativo. Aliás, vão do ponto zero, que é a origem, à extremidade. Então, vocês estão indo no sentido positivo. Quando vocês voltam, quem é a origem? A origem é o colégio e a extremidade é a casa. Vocês estão voltando, está no sentido negativo, porque o sentido positivo é sempre da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda é o sentido negativo. Inclusive, lá na terceira aula, fala no oposto. O oposto é sempre o sentido contrário ao que foi dado. Se você vai do positivo, vai da origem para a extremidade, em sentido positivo, o oposto é ao contrário. Vai da extremidade para a origem. Esse é o sentido, sinal trocado, tá ok? Então, módulo, vetor tem módulo, direção e sentido. Módulo é um número, direção é horizontal, vertical ou diagonal. E sentido vai do positivo para o negativo, do negativo para o positivo. Da origem para a extremidade. Origem representada pela letra O e extremidade representada pela letra E. Não esqueçam, aqui aparece o vetor. Esse vetor aqui, ó, ele está na diagonal, O de origem, P
de extremidade, tá bom? Aí ele indica aqui a distância, o comprimento desse vetor. Ele diz que o vetor é igual a OP, ou seja, o comprimento dele vai da origem até ponto P, que é a extremidade. Se eu quiser encontrar essa distância, eu tenho que pegar o P e subtrair do O, que eu tenho a distância. Tá? A origem sempre vai ser 0. A extremidade, um valor qualquer, 10 menos 0 dá 10. Se essa origem tiver um outro valor, você vai subtrair a extremidade menos a origem e encontra aquela distância, tá bom? Não tem dificuldade nisso aqui. Até aqui eu acho que não tem nenhuma dificuldade. Quando nós somamos vetores, é diferente de somar 2 mais 2, porque 2 mais 2 é 4. Aqui em vetores, se eu somar 2 mais 2, pode ser que não dê 4. Porque depende de como eles se encontram entre si. Se eles estão perpendiculares, se eles estão com ângulos maior ou menor que 90 graus. Então, a soma de vetores só vai dar igual à soma normal se eles estiverem em paralelo. Aí eu posso encontrar somas iguais. Se estiver na mesma direção, mesmo sentido. A não ser, soma de vetores não vai ser igual à soma de 2 mais 2. Nós vamos já ver aqui, tá bom, gente? Então, tem uma observaçãozinha aqui, leiam essas observações, que é importante, porque no livro não tem essas coisas. A gente vai colocando aqui de acordo com a experiência que vai se adquirindo. Então, aqui, ó, para realizar a operação de soma de vetores, inicialmente temos que obedecer algumas regrinhas. Ver o sentido que esse vetor está, se ele vai do ponto O para a extremidade positivamente ou se ele está negativo. Então, tem 3 vetores aqui, ó, onde nós temos o A, B e C. Esse A e B, ele está na mesma direção e no mesmo sentido. Já o C está na mesma direção de A e B, porém com sentido contrário. Então, A e B está indo da esquerda para a direita, estão no sentido positivo. E o C, que está ao contrário, ou oposto, ele é negativo. Então, se eu quero encontrar essa resultante, eu tenho que a resultante de A mais B mais C. Só que o C é negativo, então vai ficar A mais B menos C. Então, a resultante entre esses 3 vetores é A mais B menos C. Nesse caso aqui, se atribuir valores para A, B e C, nós vamos ter uma soma igual a uma soma normal. 2 mais 2 mais 4, 2 mais 2 dá 4, 2 mais 3 mais 6, 2 mais 3, 5 mais 6, 11. Se eu subtrair de 2, vai dar 9. Nesse caso, a soma ou subtração é igual ao que se é acostumado a fazer. Agora, quando eles formam ângulos entre si, no caso, 2 vetores, eu tenho 2 situações. Se eles formam um ângulo de 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui vocês viram também no 9º ano. Quando 2 vetores formam um ângulo de 90 graus, tá? Lá eles não falam em vetores, lá eles falam em eixo cartesiano. Quando x e y formam um ângulo de 90 graus, eu posso encontrar a resultante, que é o quadrado da hipotenusa, igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui no vetor é a mesma coisa. Se os 2 vetores A e B formam um ângulo de 90 graus, eu faço o seguinte: passo uma paralela ao vetor B e uma paralela ao vetor A. Onde essas 2 retas se encontrarem,
eu parto com uma outra semirreta a partir da origem do encontro dos dois vetores e vou até o ponto onde se encontram as duas semirretas. Observe que essas semirretas estão pontilhadas. É aqui eu traço. E aí eu encontro a resultante. Para calcular essa resultante, como esses vetores formam um ângulo de 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras, onde a resultante, tá, que é a hipotenusa, é igual ao quadrado da soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos aqui? São os vetores A e B. Então fica R igual a raiz de A2 mais B2. Mas, professor, não é R ao quadrado? Sim. R ao quadrado, eu posso dizer que R é igual a raiz de A2 mais B2. Porque eu não quero saber o valor de R2. Eu quero saber o valor de R, que é a resultante. Ok? É usar o teorema de Pitágoras quando o ângulo forma 90 graus. Ah, professor, e quando for diferente? Quando for diferente, a fórmula também vai ser diferente, que nós vamos ver aqui na sequência. Então, com esta formulazinha, você já pode encontrar a resultante entre dois vetores que formam ângulo de 90 graus, tá bom? É só pegar o exercício lá e testar. Então, tem outra observação aqui, ó, que o R ele é representado cuja origem coincide com a origem da interseção dos dois vetores perpendiculares, tá, entre si, e a extremidade da resultante coincide com a extremidade das suas semirretas, traçadas paralela aos vetores dados. São observações que vocês devem ler para entender de onde vem essa resultante, tá bom, gente? Na terceira parte, fala sobre o vetor soma, onde esses vetores são concorrentes. Professor, que diabo é vetor concorrente? Vetor concorrente é quando eles formam ângulos diferentes de 90 graus. Esses ângulos podem ser maior ou menor que 90 graus. No caso aqui, ó, foi dado esses dois vetores, né? Essa figura com esse formato. Claro que esse ângulo é menor que 90 graus. Se você passar uma semirreta perpendicular ao vetor B, você tem 90 graus. Só que isso aqui está bem abaixo da perpendicular. Então, esse ângulo é menor que 90. E agora, como é que eu faço, professor, para encontrar essa resultante? A regra é sempre a mesma. Você passa uma paralela ao vetor B, lá na extremidade do vetor A, e passa outra paralela ao vetor A na extremidade do vetor B. Onde se encontrar essa semirreta pontilhada paralela a B e a paralela a A, você vai ter o ponto P, que é a extremidade da resultante. E aí mais embaixo, ó, foi feito a resultante, ó, como fica bonito, ó. Então, eu tenho a resultante partindo da origem da interseção dos dois vetores e a extremidade dessa resultante vai ficar lá no encontro entre as duas semirretas traçadas. Tá bom? E agora, professor? Agora você usa uma formulazinha muito simples, onde o R, que é essa resultante, é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Professor, que diabo é esse negócio de cosseno de alfa? Cosseno de alfa é uma relação trigonométrica que vocês devem ter visto também no 9º ano, tá? Onde é tirado de uma circunferência. Lá nós temos o seno, cosseno, tangente. E nós vamos trabalhar com o cosseno. Então, o módulo para a soma de dois vetores com ângulo menor que 90 ou maior que 90 vai ser R
igual a raiz quadrada de A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo, geralmente eles vão dar no problema. Se for maior que 90, você vai ter esse sinal de mais trocado pelo de menos. Nós vamos ver quando aparecer um ângulo maior que 90. Então, tem essa observação aqui, que a expressão do módulo do vetor R pode ser demonstrada a partir da lei dos cossenos do triângulo OBP. Se vocês observarem lá na figura, nós temos esse triângulo OB, que é o segmento, e OP, que é a resultante. Quando eu passei essa paralela ao vetor A, eu formei um triângulo. Só que esse triângulo não é retângulo, porque quando é retângulo, eu uso quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, que é o teorema de Pitágoras. Então, quando é diferente de 90, eu vou usar essa fórmulazinha aqui, ó. Vocês têm que escrever essa fórmula aí 350 vezes, que dá para gravar. Não tem outro jeito. Matemática e física você só aprende a fazer fazendo, estudando. E não só lendo. Você só lê matemática e física, você não vai aprender nada. Você tem que escrever. Cada fórmulazinha dessa, no mínimo você escreve aí 75 vezes. Você decora. E nunca mais esquece. Esqueceu, vai perder uma questão lá no Enem, no terceiro ano, e perder uma questão dessa, você começa a dar bye-bye para chegar numa universidade. Porque são das questões mais fáceis. E quem erra o fácil, dança. Você tem que acertar o fácil e tentar fazer o difícil. Porque se você errar o fácil, os outros vão acertar e você dançou. Só no próximo ano, né? Vocês querem perder o Enem? Não. Então estudem. Não tem outro jeito. Quanto ao produto de um número por outro. Esse aqui é muito interessante. O produto do vetor é a mesma coisa que você multiplicar 2 vezes 3. Vai dar quanto? 6. Então, o produto de vetor vai dar a mesma coisa. Se você tem 2 vezes o vetor, vai ser 2 vezes o tamanho daquele vetor. Se o vetor mede 10 centímetros e está multiplicado por 2, você vai ter 20 centímetros. Se ele tiver 1 metro e você tiver 3 vezes 1, vai ficar 3 metros. Então, o que diz aqui? Ó? Quando multiplicamos um vetor por um vetor 1, nós estamos chamando de vetor 1. É o vetor que eu tenho. Só que eu pego esse vetor e vou multiplicar por outro número. Vai ficar o mesmo vetor 1? Não. Vai ser um vetor diferente do vetor 1, que nós estamos chamando de vetor 2. Então, o vetor 2 vai ser o número que nós estamos chamando aqui de A vezes V1. Então, V2 é igual a A vezes V1. É a mesma coisa de dizer qual o vetor multiplicado por 2, onde V1 é igual a 5, vai ser quanto? 2 vezes 5, 10. Vou multiplicar direto. Agora, quando você pode fazer isso? No caso, se o A for maior que 0, mesmo sentido de V1. Bem aqui na frente tem sentido. Ó. Então, se o A for maior que 0, o V2 vai ter o mesmo sentido de V1. Se o A for menor que 0, vai ser negativo. Logo, vai ser contrário ao valor V1. Sentido, né? Exemplo. Nós temos 3 figuras aqui. Ó. O vetor normal. Esse vetor multiplicado por 3 e o mesmo vetor multiplicado por menos 4. Observe que quando eu multiplico por 3V, ele continua no mesmo sentido. Ó. Quando eu multiplico ele por 4, ele aumenta, mas o sentido agora é contrário. A direção é a mesma, diagonal. Porém, o sentido é contrário. Então, quando é que ele é contrário? Quando tem sinal
diferente. Se ele começou com mais e lá no outro ele aparece com menos, ele não pode ter o mesmo sentido. Ele tem a mesma direção. Deu para entender, gente? Não tem dificuldade. O mais é que vai da esquerda para a direita e o menos vai da direita para a esquerda. Se você colocar sua mãozinha esquerda aqui no primeiro, a origem está onde? Embaixo, na esquerda. E a extremidade está lá em cima, na direita. Se você fizer isso para o menos 4V, a direita está lá na origem. E a extremidade está aqui bem do seu lado esquerdo. Então, sinal oposto dá direito ao vetor também ter o sentido oposto. Não pode ter dúvida disso aqui. Senão dança, né? Vamos ver um exercíciozinho de aplicação dessa multiplicação, que não é fácil, não é difícil não. E aí nós vamos envolver aqui tanto a multiplicação como a soma e a subtração. Então ele diz o seguinte, ó, seja os vetores da figura, a figura está lá embaixo. Determine geometricamente os seguintes vetores. Geometricamente, gente, é porque eu não posso somar 1 mais 1 e dar 2. Eu não posso somar 3 mais 2 e dar 5. Aqui eu vou representar geometricamente, ou seja, representar graficamente. Tá ok? Como ele está chamando aqui o primeiro, na letra A, o vetor A maiúsculo, que é a resultante, e essa resultante vai ser o somatório de A mais B mais D. Se vocês observarem aqui nas observações que eu escrevi, você vai entender tranquilo. Diz o seguinte, nesse caso, estamos trabalhando com mais de 2 vetores. Então, sempre que você tem mais de 2, você tem que usar o método geometricamente. Quando são 2 e eles têm ângulos, você usa ou a fórmula de Pitágoras ou o método do cosseno. Quando você vai usar Pitágoras? Quando formam ângulos de 90 graus. Quando você vai usar o método do cosseno? Quando os ângulos são maiores que 90 ou menores que 90. Quando são maiores que 90, o sinal, em vez de ser mais, vai ser menos. Quando são igual, você usa, quando são menor que 90, o sinal é mais. Quando é maior, o sinal é menos. Então, diz aqui, ó, como nós temos mais de 2 vetores, só podemos usar, não, quando temos 2 vetores, usamos Pitágoras. Quando formar 90 graus. Quando for menor ou maior, usamos a lei do cosseno. Para isso, mas sempre colocando em ordem, né? O que significa que sempre devemos começar pelo primeiro vetor. Ah, professor, mas qual é o primeiro? É só você olhar a sequência das letras, porque eles vêm representados por letra alfabética minúsculas. Se tem A, você tem que começar do A. Se começa pelo B, você tem que começar pelo B. Se tiver Z primeiro e não tiver mais nenhum, tem que ser o Z o primeiro. Tá ok? Então, a ordem que você vai colocar esses vetores é na ordem alfabética. Não esqueçam. Pelo menos espera-se que todos saibam o alfabeto de A a Z. Então, olha os vetores que foram dados no problema. Vetor A, B, C e D. Então, foram dados 4 vetores com as 4 letras iniciais do alfabeto. Se tivesse começado com X, Y e Z,
você ia botar na ordem X, Y e Z. Se começasse com a letra D, E e F, a primeira seria D. Então, a ordem, quem manda é a ordem alfabética. Não esqueçam disso. Qualquer dúvida, vão lá na cartinha do ABC, tá bom? Então, o que é geometricamente? Significa que você deve representar esses vetores através de gráficos que nós vamos fazer aqui na frente. Aí tem essa observação, como você vai fazer essa ordenação. Você pega o primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor no problema dado? É o vetor A. E representa na posição em que ele se encontra. Você não vai mudar a posição do vetor. Você pode até deslocar de onde ele se encontra, mas a posição você não pode mudar, muito menos mudar o sentido. E também não pode mudar a ordem. A ordem é a ordem alfabética. Não esqueçam disso, tá? Então você pega o primeiro vetor, coloca na mesma posição que ele se encontra, pega o segundo vetor e vai juntar com o primeiro, unir com o primeiro. Como é que você vai unir? Sempre você vai partir da origem do segundo colado com a extremidade do primeiro. Ou seja, a extremidade do primeiro com a origem do segundo. Claro que a extremidade do segundo vai ficar lá na frente. Se tiver o terceiro, você pega a origem do terceiro e liga com a extremidade do segundo. Professor, só tem 3 agora, e o que eu faço? Se só tem 3, você vai pegar agora a resultante. Como? Você pega a resultante partindo da origem do primeiro até a extremidade do último. Professor, mas vai ficar extremidade com extremidade? Sim. A resultante vai sempre ficar a extremidade dela com a extremidade do último vetor que você colocou na ordem. E de onde eu tiro essa resultante, professor? Você faz, né? Se você está com a caneta, faz na caneta. Se está no computador, você vai lá em inserir, vai aparecer formas, aí aparece tudo enquanto é tipo de segmento de reta. E aí você faz aquela semi-reta que tem aquela setinha lá na extremidade. Faz tranquilo, sem problema. Mas na dúvida, faça na caneta, né? Fotográfica e manda no exercício, tá ok? Então, como fazer geometricamente, como representar os vetores geometricamente, é pegar na ordem o primeiro vetor, bota na mesma posição que ele está. Se ele está na horizontal, coloca na horizontal, senão pode mudar a posição do vetor. Se ele está na vertical, coloca na vertical. Se ele está na horizontal, na diagonal, coloque na diagonal. Só tem 3 maneiras de você colocar: ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Não tem outra. Agora tem que entender a coisa, né? Liga o segundo com o primeiro, onde a origem do segundo liga com a extremidade do primeiro. Se eu tiver um terceiro vetor, eu ligo a origem do terceiro com a extremidade do segundo. Ah, eu só tenho 3, não tem mais agora para colocar na ordem, puxa a resultante, tá ok? Tem as explicações aqui, tentam fazer, né? Então, lá no problema, lá no início, foi pedido a resultante de A mais B mais D. Está feito aqui nesse quadrinho. É bom que você faça com os quadrinhos, tudo igualzinho. Sabe por quê? Porque cada quadrinho desse representa uma unidade de comprimento. E quanto a essa unidade de comprimento? Não existe unidade. Você não vai botar. Por isso é que se chama adimensional. Unidade de comprimento. Se vier em 2 centímetros, você representa cada quadrinho com 1 centímetro ou 2 centímetros. Você que vai determinar os quadrinhos. Faça sempre que assim, um quadrinho para 1 centímetro, um quadrinho para 1 metro. Se eu tenho 2 metros, represento 2 quadrinhos. Tá ok? E fica fácil.
Observe lá no problema que o vetor A, ó, ele passa por quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4. Então, você tem que trazer com 4 quadrinhos para cá, ó, na mesma posição. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse vetor aqui, A, é igual ao que está lá. Eu não posso mudar as características dele. Se eu mudar, não é esse vetor, é outro. Vai dar outro resultado. Então, já temos o vetor A. Agora, vamos para o vetor B. Temos que unir o vetor B ao vetor A. A origem do B vai ser interligado na extremidade do A. Vamos ver quantos quadrinhos tem o B. O vetor B tem 1, 2, 3, 4. 4 quadrinhos também. Então, ele é do mesmo tamanho do A. Como eu vou ligar na extremidade do A, a origem do B eu ligo na extremidade do A. E aí vem, passa por 4. E se vocês observarem, o vetor B também está na diagonal. Então, já deu aqui a aparência de uma figura. E o D, porque eu quero A mais B mais D. O D, ó, você volta lá na figura e observa, ele está na horizontal. Então, eu vou ligar, eu vou trazer ele para cá na horizontal, ligando na extremidade do B, tá? A origem do D na extremidade do B. Então, eu tenho os 3 vetores interligados um no outro. Agora, veja que essa figura ficou em aberto. Ficou em aberta, né? Eu vou tirar a minha resultante, que é o somatório desses 3 vetores. Eu pego a origem da resultante, tá bom? Ah, professor, mas não tem resultante lá no problema. Não, a resultante é como se você estivesse fazendo a soma desses vetores. Então, eu vou partir com a resultante da origem do primeiro vetor. Não esqueçam que é do primeiro, não pode ser do último. Não pode ser do segundo, é do primeiro. Sabe o que é o primeiro? É o número 1 do problema. Então, eu ligo a origem dessa resultante e vou com a extremidade até onde encontrar a outra extremidade do último. Quem é o último? D. Então, ó, eu botei até em cores diferentes, no caso aqui está avermelhado, né? E aí eu tenho a resultante. Isso aqui, gente, não é nada mais, nada menos que a soma do vetor AB mais D. E quanto dá isso, professor? É só somar os quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o somatório dessa resultante é 6. 6 o quê, professor? Aqui não foi dada unidade. Então, chama-se unidade de comprimento. É um número adimensional. Poderia ser metro, decímetro, centímetro, milímetro, desde que o vetor tivesse sido dado numa determinada unidade. Professor, e como é que isso aí dá 6 se eu tenho 4 mais 4 dá 8, mais 2 deu 10. Só que a resultante só deu 6. Por quê? Tem coisa errada. Não, não tem nada errado. Isso aqui é soma de vetores. E você não vai encontrar uma soma tipo de 2 mais 2 igual a 4, de 3 mais 3 igual a 6. Não, não vai dar assim, não. Só vai dar essa resposta normal quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Em outra situação, não vai dar nunca um somatório normal. Então, essa foi a resultante da letra A. Vamos para a letra B. Ó. Na letra B, ele pede a resultante B maiúsculo igual a B mais C mais D. B mais C mais D. Então, quem é o primeiro vetor dessa letra B? É o B, porque ele está começando por B minúsculo mais C minúsculo mais D minúsculo. Quem é o B? O B mede 4 unidades de comprimento. Coloquei aqui, ó, com a mesma quantidade de comprimento e na mesma direção e sentido. Ó. Agora ele quer quem? O C. Quem é o C? O C também mede 4 unidades de
comprimento. Só que o C está na vertical. Também vai ficar na vertical. Ligo a origem do C na extremidade do B. E o D? O D também está na horizontal. Também não, ele está na horizontal. É o único que está na horizontal. Eu ligo na extremidade do C, tá? E vou até 2 quadrinhos, porque ele mede 2 quadrinhos. E agora, professor, como é que eu ligo essa resultante? A regra é só uma, não muda. É ligar a resultante da origem do primeiro, que é o primeiro agora na letra B, é o B minúsculo. E vou com a extremidade dessa resultante até encontrar a extremidade do último. Então, a resultante, gente, sempre a origem parte da origem do primeiro até a extremidade do último. Sempre. Ah, professor, mas pode dar uma figura feia? Pode, não tem problema. O mundo não vive só com os bonitos. Tá ok? Deu uma figura mais ou menos aí razoável. Veja que a resultante eu estou botando sempre em cores diferentes, que é para você entender como é feito. Parte do primeiro e vai até o último. Façam sempre em forma de quadrinho, onde você vai representar esses vetores, que você vai ter mais facilidade. Agora, na letra C, ele dá que a resultante é M, onde o M é igual a 2 vezes A mais 3 vezes C. O que você vai fazer? Multiplicar o vetor A por 2, o vetor C por 3. Como só tem 2 vetores agora, você liga só os 2 vetores. Então, vamos ver como é que fica. O A mede quanto? O A, lá no problema, no início, né? Foi dado 4 quadrinhos. Então, nós vamos medir 1, 2, 3, 4. 4 quadrinhos. Tá bom? 4 quadrinhos. Só que ele está multiplicado por 2. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, esse vetor agora ó, tem que ficar com 8 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrinhos. Tá bom? Professor, não entendi. Tá bom, vamos voltar. O vetor dado no problema não tem 4 quadrinhos no vetor A? Tem. Só que essa letra C aqui, ele está dizendo que ele quer 2A. Então, vai ficar 2 vezes A. Quanto é o A? 4. 2 vezes 4? 8. Então, eu vou pegar 8 quadrinhos aqui e colocar o vetor 2A. E o C vai ser 3 vezes C. Quantos quadrinhos tem lá no C? Também 4. Agora, eu vou ligar a origem do C na extremidade do A. E o C não está na vertical? Sim. Então, parte da origem e vem até onde encontrar 8 quadrinhos, que é a extremidade. E agora, professor, como eu só tenho 2 vetores, eu vou encontrar a minha resultante. Eu ligo a origem da resultante com a extremidade do último vetor, que é 3C. Então, ficou praticamente aí um triângulo equilátero ou isósceles. Equilátero ou isósceles. Vamos medir quantos quadrinhos tem aqui na resultante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem menos do que o 2A e o 2C. Então, nesse caso, se fosse equilátero, teria os 3 lados iguais. Como um lado é menor e os 2 outros são iguais, ele é um triângulo isósceles. Mesmos lados, 2 lados iguais. Então, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Vamos para a letra D. Ó. A letra D, ele quer a resultante N igual a 2B mais C menos 4D. Quem é o primeiro
Módulo agora 2B, porque está começando pelo B. O segundo é C e o outro é D. Então, ele quer 3 dos 4 vetores interligados entre si. Vamos começar do B. O B está 2 vezes B. O B não tem 4? Tem. Então, 1, 2, 3, 4. Só que ele quer 2 vezes 4. Então, vai ficar mais 1, 2, 3, 4. Vai ficar 8 quadrinhos. Partir da origem, com a mesma posição, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora vamos para o B. O B, ele está lá na posição, no sentido vertical. E ele não está multiplicando por ninguém. Então eu boto só 4, porque ele é 4 quadrinhos lá em cima. Então 1, 2, 3, 4. Ligando a origem do C na extremidade do B. Agora vamos para o menos 4D. Ó. O D, gente, são quantos quadrinhos lá? Ó? Vamos ver quantos quadrinhos tem no D. No D, ele tem quantos quadrinhos? Olha aqui, ó. O D tem 2 quadrinhos. Tá ok? Está da direita para a esquerda. Ah, professor, e agora? Agora nós vamos resolver. Olha aqui, ó. Lá não tem 2, eu vou multiplicar por 4, vai dar 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrinhos. Tá bom? Só que o D está indo da direita para a esquerda. Ok? No caso aqui, ele vai da esquerda para a direita. No caso, ele se torna negativo. Por quê? Porque lá ele definiu que está indo, o D vai da direita para a esquerda, e aqui ele vai ter que inverter. Ele quer menos 4D. Então ficou, ó, da origem à extremidade, 8 quadrinhos. E aí eu traço a resultante N, que vai do O, da origem, do primeiro vetor, até encontrar com o último. Então, eu tenho O até essa extremidade. Pessoal, mas ficou uma figura feia. Ah, meus garotos. Se fosse viver só com os bonitos, o mundo estaria perdido. Tinha pouca gente, né? O importante é você entender como fazer a figura. O que vai dar na figura é o de menos. Para nós não interessa como vai ser a figura. Não interessa ela estar certinha, correta. Tá bom? Isso é que vale na prova. De qualquer prova que você for fazer, não interessa a figura estar ao reverso, está da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O importante é que ela esteja correta. E aí você vai lá, tira um 10 e corre para o abraço. Tá bom, gente? Então, com isso a gente finaliza aqui essa explanação, né? Não vou dizer que foi uma aula, que eu não vou registrar isso aqui. Isso aqui é apenas uma revisão de tudo que a gente já viu da aula de vetores, tá? Pessoal, você não falou de oposto, falei lá em cima. Aí você, lá na atividade, tem uma questão fácil ou oposto. Ora, se ele é oposto, é se você trocar o sinal e trocar o sentido do vetor. A posição tem que ser a mesma e o tamanho, no caso o módulo, é o mesmo. Tá ok, gente? Muito obrigado, um bom domingo e até começo de agosto, se realmente começarem as aulas. Agora não esqueça de mandar as atividades, tá bom? Um bom final de semana. Um abraço.